Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, de volta aqui, galera, com muitas informações sobre o mais querido do mundo. Se você é fanático pelo Mengão, quero convidar você a se inscrever aqui embaixo. Em letras vermelhas você encontra inscrever-se. Clique aí, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Novidades sobre o estádio do Flamengo, beleza? Tudo sobre o que está acontecendo. Eu tenho novidades para você. O Ilharão está indo embora. O Ilharão está realmente deixando o Flamengo. O Flamengo vai negociar a qualquer momento a saída do Ilharão. E temos também novidades, né? Avanços sobre contratações, quem o Flamengo está trazendo aí para reforçar ainda mais. Lembrando que o Flamengo já trouxe o William, né? Já trouxe o Everton Cebolinha, que foi apresentado ontem, beleza? E o Vidal, né? O Vidal que volta para a Europa, né, para poder regularizar a sua situação na Itália, todos os trâmites, últimos trâmites ali, né, fiscais, para poder voltar aí sim para atuar aqui no Brasil. Depois ele vai dar uma passadinha no Chile e do Chile ele vem aqui para o Brasil para então começar os seus trabalhos, beleza, galera? Então é isso, e Everton Cebolinha, muito feliz, ontem foi apresentado ao Mengão. Eu quero começar falando, né, sobre contratações. Na realidade, o Flamengo está tentando a contratação do Wendel, do Wallace, tá? E eu quero aproveitar também e falar sobre a saída do Arão, né, que tem proposta, inclusive um representante do clube turco vem, né, ao Rio de Janeiro para negociar diretamente com o Flamengo para levá-lo para o Fenerbahçe, o time lá, né, dirigido por Jorge Jesus. Beleza, galera? Então, numa entrevista coletiva, essa informação é do GE, nesta quinta-feira, o Flamengo apresentou Everton Cebolinha, né, como eu estava falando agora, e após a entrevista com o atacante, o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, né, comentou a possível chegada de outros reforços no elenco. A diretoria confirmou interesses em Wendel, volante do Zenit, e o Wallace, volante da Udinese, beleza? Então ele disse que a janela ainda não abriu. Palavras do próprio Braz: temos limites para falar de atletas, mas esses dois jogadores realmente interessam ao Flamengo. São negociações totalmente diferentes, são posicionamentos que o Flamengo entende que tem de ser, né, que tem que ter essa diferença, e temos interesse nos dois atletas, disse o dirigente, sobre o Wendel e sobre o Wallace, né? Ele confirmou o interesse e com certeza já tem algo aí bem avançado. O Flamengo, inclusive, já abriu negociações com a Udinese para contratar o volante Wallace. Segundo a apuração do próprio GE, a primeira investida no atleta girou em torno de 20 milhões de reais, né, por 70% dos direitos econômicos, mas a proposta foi recusada. Já no caso do Wendel, do Zenit, o Flamengo tem a concorrência de alguns clubes europeus, mas segue aí negociando nas tratativas para trazer o jogador, beleza? Quero falar agora sobre o William Arão, que tem proposta do Fenerbahçe, né, o time turco, time do Jorge Jesus. Marcos Braz inclusive comentou sobre uma possível saída do William Arão. O dirigente confirmou ainda que recebeu uma proposta do Fenerbahçe, né? E ele disse assim, ó: a proposta já foi passada de maneira oficial, estamos analisando internamente, conversando com o empresário e com o atleta, e estamos analisando algumas possibilidades de mercado também. Em breve a gente dará uma resposta, tá? Sobre o Vidal, nessa quinta-feira, Arturo Vidal realizou assim os seus exames médicos no clube, né? O chileno, inclusive, esteve presente na goleada no Maracanã do Flamengo sobre o Tolima, e o Marcos Braz, inclusive, atualizou também o andamento da negociação com o jogador. Ele disse assim, ó: o Vidal estava muito feliz, já conhecia o Maracanã, feliz, encantado com a torcida do Flamengo. Em relação à parte contratual, ele precisa ir para a Itália, resolver alguns assuntos pessoais, o que não impede
né, um anúncio. Na realidade, ele disse que não, o que ele vai fazer, o Vidal vai fazer, não vai impedir absolutamente nada a contratação do jogador, beleza? Só que no momento ele precisa resolver uma situação que impede agora, um anúncio oficial. Então, ele ainda precisa resolver essas questões, mas não teremos nenhum tipo de problema. Ele quer vir jogar aqui, o Flamengo quer contar com ele, estamos adiantando alguns processos e tenho certeza absoluta de que quando ele chegar estará com a vida resolvida, beleza? Marcos Braz afirmou que espera ter o Everton, Cebolinha e o Vidal à disposição no dia 20 de julho, né, contra o Juventude em Brasília. Sobre o Alex Sanches, né, que muitos estavam comentando aí, ele disse o seguinte: tem uma parte financeira, várias situações que têm que ser analisadas. Para isso, o que eu posso falar para a torcida é que o Flamengo vai fazer uma grande janela. Palavras do Marcos Braz. Ainda nem começou, mas teremos uma grata surpresa para que no dia 20, contra o Juventude, todos os reforços estejam disponíveis, né, à disposição aí do Flamengo. Não vou falar que tem possibilidade. Amanhã existe alguma oportunidade de mercado, então não vou falar nem que tem e nem que não tem. Não vou falar da chegada de só um jogador, até porque se eu quisesse e confirmasse isso, atrapalharia também na negociação, né? O dirigente inclusive falou sobre a desistência do Flamengo na contratação do Luiz Henrique, né? Todos nós sabemos, e eu trouxe essa informação aqui, o atacante do Olympique de Marseille, né? Sobre renovações, quando ele foi perguntado sobre a situação de jogadores em fim de contrato como Rodinei, Vitinho, o Felipe Luiz, o Marcos Braz, inclusive, optou por não definir as condições dos atletas, né? Ele disse que na hora em que o Flamengo entender que deve se posicionar, assim o fará, né? Palavras do próprio Marcos Braz, eu entendo, é pertinente a pergunta. Você tem uma quantidade excessiva de jogadores em final de contrato, talvez não seja o melhor para o clube, mas são jogadores altamente profissionais e existe o interesse em renovar o contrato de muitos deles, viu? De muitos deles. Então não se surpreenda se o Flamengo renovar contrato com alguns dos medalhões, hein? Temos bastante tempo para resolver isso. Eles também entendem que o Flamengo está se posicionando de maneira mais forte nessa janela. Temos um jogador contratado, outro muito bem encaminhado. O Flamengo, até por ter tido um problema com o Banco Central no início do ano, agora queremos assim acelerar. Então, essas são as novidades do momento. Contratações sobre o Wallace, o Ilharão, né? Sobre possíveis reforços do Mengão. Vamos aguardar aí, né? Teremos a saída provável do Ilharão, o Wendel pode estar pintando também. Galera, e agora a principal informação do dia, que o prefeito Eduardo Paes, mais uma vez em uma reunião, ele prometeu ajudar o Flamengo a ter o seu estádio próprio e sugeriu inclusive a área do Deodoro, né? Ele falou sobre essa questão. Ele estava numa apresentação, né? Numa reunião, num diálogo em busca de um consenso sobre o local e promessa de aprovação. Ele disse que Flamengo e Prefeitura do Rio de Janeiro estão debatendo sim a construção de um estádio próprio para o clube nos próximos anos, viu? Então, em um evento para formalizar a doação de estruturas utilizadas ali nos Jogos Olímpicos para a Portuguesa da Ilha, né? Eles vão ceder algumas estruturas ali que vão ser retiradas e desalocadas ali do Parque Olímpico, vão ser doadas para a Portuguesa da Ilha. Eduardo Paes falou sobre o tema. O prefeito, inclusive, confirmou o encontro com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no último domingo e explicou as possibilidades de liberação para obras no Parque Olímpico ou então em Deodoro, né? Lembrando, Landim também já comentou e há uma grande possibilidade do Flamengo adquirir um terreno ali no antigo Parque do Terra Encantada, né, também na Barra da Tijuca. E o Flamengo está analisando outros terrenos também. Então, o Eduardo Paes disse o seguinte: o presidente Landim me procurou, tivemos uma conversa na casa oficial do prefeito e o que eu disse é que não tem o menor problema que faça o estádio no Parque Olímpico, mas é um espaço
privada. E nós vendemos aquela área para que não gastássemos dinheiro. Então, se eles comprarem, né, eu teria o maior prazer, disse o prefeito, tá bom? Inclusive, o prefeito sugeriu, né, sugeri a ele, e acho que fica mais barato, a ideia, né, de uma área ali no Deodoro, ali no Exército, né? Sabemos da boa relação do presidente Landim com o presidente Bolsonaro, e ali tem a Transolímpica, tem o BRT, tem trem, me parece uma coisa menos complexa, mas foi uma sugestão. O que você acha? Ali em Deodoro, o Flamengo deveria construir ali o seu estádio? Deixa aí nos comentários. Eduardo Paes deixou claro que não vai colocar empecilhos para que o projeto rubro-negro saia do papel e frisou que a construção não representa um afastamento definitivo do Maracanã. Ele disse o seguinte: o que o Flamengo apresentar, sou totalmente defensor. Palavras do prefeito do Rio de Janeiro, lembrando que ele é vascaíno, né? Mas ele é o fiscal do povo, né? Então, o Flamengo merece ter um estádio, um clube deste tamanho, desta dimensão. Acho que a insegurança do presidente Landim em relação ao Maracanã, não que o Flamengo não vá jogar lá. O Maracanã pertence ao Carioca, viu? Quem vive dizendo aí que o Maracanã pertence ao Flamengo, tá aí mais uma vez. O Maracanã pertence ao Carioca, ao Rio de Janeiro, ao futebol mundial, mas faz sentido o Flamengo ter um estádio. E o que eu puder ajudar para que saia, sairá. Não é uma decisão minha, mas dou sugestões. Se eles comprarem a área do Parque Olímpico, com o maior prazer, eu vou aprovar também. Enquanto debate a construção de um estádio próprio, o Flamengo segue também na disputa para assumir a gestão do Maracanã por um longo período nos próximos anos. Recentemente, o clube confirmou que participará da licitação para tal, em parceria com o Fluminense, beleza? Então, galera, são essas as informações, viu? O Flamengo segue aí, firme na ideia de construir o seu estádio, já está em passos avançados. Por esses dias, Landim irá sobrevoar de helicóptero ali algumas áreas da Barra da Tijuca, vai analisar com técnicos algumas áreas pertinentes que possam, né, ser interessantes para a construção do estádio, beleza? Então, o Parque Olímpico não está descartado, nem ali em Deodoro, nem no antigo Parque Terra Encantada, e outros terrenos também que já estão aí sendo oferecidos, e o Flamengo tem que se preparar, porque tudo inflaciona, porque todo mundo sabe que o Flamengo tem condições, e hoje quem tem terra, principalmente ali naquela área, né, vai inflacionar bastante o valor, o preço do local. Então o Flamengo se prepare para negociar, beleza? Mas o Flamengo vai aí firme em busca de ter o seu estádio próprio. O que você acha? O Flamengo deve continuar no Maracanã? O Flamengo deve ter a sua casa? Deve ter o seu estádio? Deixa aí nos comentários o que você achou dessas informações, beleza? Então é isso, galerinha. Próximo confronto do Flamengo, final de semana contra o Corinthians. Até lá nós vamos falar mais sobre isso, e qualquer novidade sobre transferências, jogador, o estádio do Flamengo, qualquer coisa que pintar sobre o Mengão, a gente traz aqui para você. Lembrando, esse é o seu canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é fanático pelo mais querido do mundo, fanático pelo Mengão, beleza? Então é isso, galera. Saudações rubro-negras, a raça, amor e paixão. Um forte abraço e até a próxima.